Caião, o apóstolo Paulo recomenda que quem esteja solteiro permaneça solteiro. Seria errado permanecer solteiro, mas manter relações casuais saudáveis, cara? Paulo diz lá o seguinte, ele é só lê no início, os caras não querem ler, vão lá, pegam um versículo. Pega só a pegada. Não, o que Paulo diz é simples, cara, e você não precisa de Paulo se você só quiser ser um solteiro que não sente necessidade de casamento, nem de mulher, nem de família. Então não queira ter mulher e filhos se você não tem essa necessidade. Porque, do contrário, você vai ser um mau marido e um mau pai, uma mãe ruim e uma esposa triste, carregando amargura no coração. Ninguém precisa disso. Você não precisa casar para viver e nem tampouco para ter algum tipo de relação de acordo, de afetividade que inclua sexualidade, mas que não queiram viver juntos. Eu mesmo, hoje em dia, recomendo a um monte de gente que eu vejo que não tem nem cacuete de maternidade ou de paternidade, mas que estão juntos há 3, 4 anos, são, para todos os efeitos, marido e mulher. Aí eu imploro para esse pessoal, por favor, não façam filho. Não façam filho, pelo amor de Deus. Porque vocês dois, um e outro, não seriam bons pais. E não é nenhuma virtude especial fazer filho quando a gente não é pai. Pai não é só porque você tem pinto, ou mãe só porque você tem útero. Maternidade é aqui, paternidade também. Não tem nada a ver com procriação apenas. Tem a ver com a capacidade amorosa de criação. Cada vez mais eu imploro a muitos casais para não terem filhos. E às vezes para não se casarem. Vocês estão bem? Eu pergunto. Estamos ótimos. Querem filhos? Não, não queremos. Então, por favor, deixa let it be. Vai como está, porque se não der certo, foi só um namoro longo, que não deu certo. Aí vocês fazem a separação conforme, hoje em dia, os critérios, até na justiça oficial, já estão estabelecidos, ou nem precisam de ir à justiça. Os acordos de bom senso entre vocês, de humanidade, de cristão, vai determinar a justiça se um momento vocês se separarem e tiverem que dividir alguma coisa. Mas se não precisar, melhor ainda. Se cada um tem o que é seu, embora cada um no seu canto, e se encontram, dormem juntos no fim de semana e trabalham a semana toda, cada qual com carinho pelo outro, são os melhores amigos, tudo bem. Não precisa invocar Paulo. Basta ser homem e mulher honesto, sincero. Tá bom. Agora, nesse texto aí de 1 Coríntios que você citou, olha o que Paulo diz antes. Por causa... Só leia 10 versos antes. Por causa da angustiosa situação do presente tempo. E ele estava falando ali no meio de perseguição a cristãos, estava no meio de Calígula, de Cláudio, ainda não tinha chegado a Nero, que foi onde ele morreu. Não. Por causa da angustiosa situação, é melhor permanecer solteiro como eu sou, com o poder de se levantar a tenda e ir embora, porque a perseguição está para todo lado, e eu queria poupar-vos aflições, por causa da anomalia daquele momento histórico. É só isso. É como se diria em qualquer outro lugar no meio de perseguição. Na União Soviética, ateia, persecutória, que matou gente pra caramba por causa da confissão do nome de Deus e de Jesus. Stalin, então, foi um negócio diabólico. Foi o Hitler soviético. 40 milhões de mortos, no mínimo, na costa dele. E de abuso sem tamanho.
Quantos morreram? E se eu estivesse lá, eu dizia, não casa não. Porque pode ser que você, menina, tenha que correr com seus pais para um lado e ele sozinho para outro. Deus é Deus de bom senso. Não um Deus que, para cumprir um cerimonial que é invenção humana, porque ninguém fez isso até há muito pouco tempo atrás, até praticamente dos dias do primeiro século para frente, é que os contratos de casamento, um século antes do primeiro século, os contratos de casamento, você vê pelas descobertas arqueológicas, começaram a acontecer entre os judeus nas sinagogas. Como foi o caso de José e Maria, que já estavam prometidos um para o outro desde cedo. Já sabiam com quem iam se casar. Mas era aquele contexto, aquele mundo, aquele ambiente. Chegou um dia que os dois tiveram que fugir juntos. E foram juntos. Mas se aquela perseguição tivesse vindo antes deles já terem se casado, possivelmente nem juntos tivessem ido. O que Paulo está falando é isso, é sob risco, sob perigo. Eu recomendo que vocês continuem solteiros. Agora, se a menina não aguenta, se o garoto não aguenta, Paulo diz, é melhor casar do que viver na punheta, do que viver na masturbação, do que viver nesse desespero de ai, 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 e aí vai te adoecer. Então, vai ser pior a emenda que o soneto. Mas veja se você casa com alguém que está disposto a correr também. Quando os dias são maus assim, a gente tem que ter esse espírito de cigano, tem que ser ermitão, tem que estar disposto a levantar daqui para ali e não ficar preso em lugar nenhum. E tem que ter essa disposição sem reclamação. Do contrário, hoje em dia, com essa geração algodão doce, que não pode cair uma gota em cima da cabeça, que todo mundo se desmancha. Ai, Deus, por que me deixaste casar? Eu digo a todo esse povo algodão doce para não casar, para não gerar filhos, especialmente. Porque casar, e desculpa, para mim, se não gerar filhos, é só oficialização de namoros. Porque os namoros de hoje já são os casamentos de antigamente. Já são. Quando um cara conhece uma menina, hoje em dia, você pergunta, e aí? Ah, então, só estou ficando com ela. Aí significa, no início, que eles estão dando uns chupões extraordinários. Aí passa um tempinho mais, você pergunta, e aí? Não, a gente está ficando agora de uma maneira mais séria. Aí você sabe que eles estão tendo relações sexuais. Aí depois de um tempo você pergunta, e aí? Aí eles dizem, não, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Aí, ato contínuo, você vê que o cara já vai morar na casa da menina. Ou a menina vai morar no apartamento do cara. Aí é porque eles estão namorando. O que no meu tempo já era casamento. Mas para eles é namoro. Mudou, a sociedade mudou. E aí tem gente que, mesmo para ficar só nesse namoro, querem casar. Para dar satisfação a pai, a mãe, a família religiosa, a cultura, a amigos, ou tem dinheiro demais para fazer uma festa, querem se vestir de princesa e de príncipe, toda a fantasia medieval. Aí querem casar. Aleluia, vai lá e casa. Eu mesmo vivo fazendo casamentos a vida inteira. Agora, eu deixo claro que não é aquele ato que está casando ninguém. Se eles não se casaram no coração, não tem ninguém que do lado de fora, nem cerimônia nenhuma que os case. Agora, quando eu vejo que não tem pressão nenhuma, e também não tem vocação paterna, não tem nada, eu digo, olha, você se cuida, meu filho, você venha, tome o que você quiser, a injeção mensal para não engravidar, na bundinha, o que for o contraceptivo mais saudável para você, minha filha, tome. E não confie no cara. Se você der uma vacilada, não tomou, tem uma camisinha ali do lado, deixa ele vestir esse salva-vidas e aí vão à luta com alegria, mas não façam filhos no meio disso.
E olha, sinceramente, hoje em dia, do pessoal que chega para mim, a maioria não tem a menor condição de ser pai. Não ainda. Eu vejo gente de 40 anos com a imaturidade de meninas de 13, 14, do ponto de vista da maternidade, do cuidado e da atenção. E homens que querem mesmo é comer a mulher gostosa e apresentar aquele troféu, minha mulher, agora está grávida. No dia que ela disser, olha, você está me tratando muito mal, há anos, eu não aguento mais, quero divórcio, aí a mulher vai ter que entrar na justiça para esse safado pagar a pensão para o filho, ajudar o sustento da mulher. Tem menina que chega com certos homens para me apresentar, seja presencialmente ou seja virtualmente ou no Zoom. Eu converso, depois chamo a garota sozinha e digo, minha filha, por que você quer ficar com ele? Ah, é porque chegou na hora, já estou com 40 e tantos, eu queria ter um filho. Mas você não precisa desse cara para ter um filho. Se o teu negócio é ter um filho, até hoje não apareceu um homem decente, não casa com o último indecente para ter um filho. É melhor você recorrer a um banco de sêmen, escolha lá um biotipo compatível com você, tenha o seu filho, cuide dele como mãe solteira. Porque os homens que você trouxe, esse aí, dentro de 4 anos, você vai estar na justiça contra esse cara e vai ter que pegar em pedras, porque senão ele não vai reconhecer nada nem ninguém. Desculpem a sinceridade, mas, sinceramente, eu não sei se é de outro jeito. E é isso que, do que eu me lembro da pergunta, essa é a resposta que eu tenho a dar.